Primeira semana agitada, tá? E por vários motivos. E todos eles remetem ao ETF. Então vou pedir pro Boni aqui compartilhar de novo, por gentileza. Vamos contar a historinha aqui do que aconteceu na semana a partir dos gráficos, tá? Então, beleza, tá compartilhando certinho. Esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin. A gente vê, deixa eu pegar aqui o horário que a gente consegue ver certinho tudo o que aconteceu. Que a gente teve na quarta-feira um flushzinho, né? Então é quando o mercado dá aquela desalavancada legal, que não é orgânica, é literalmente, até pelo espaço de tempo com o qual aconteceu, um movimento técnico. Então, o mercado estava alavancado, no caso aqui ele estava alavancado para cima, né? Então as pessoas muito otimistas com essa possível aprovação do ETF, as taxas de funding, né? Então as taxas para você manter suas posições de futuros abertas estavam também perto das máximas, Open Interest estava perto da máxima também, e eventualmente essa correção iria acontecer, tá? Faltava um gatilho. Você tinha a montanha de palha lá, faltava a fagulha vir. A fagulha que supostamente foi a responsável por isso foi um report da Matrixport, que é uma casa de research, dizendo que acreditava que os ETFs seriam todos recusados. Só que isso veio no momento em que a ansiedade para a aprovação do ETF estava muito acirrada, porque a data limite que grande parte dos especialistas em aprovação de ETF tinham em mente, era 10 de janeiro. Então seria um limite ali de 10 de janeiro para uma certeza de 90% de chance de aprovação. Então esse reporte saindo numa quarta-feira foi, que dia da semana aqui? Dia 3 aí, faltando 7 dias para essa possível aprovação, pode ter sido a fagulha para ter desencadeado as primeiras vendas, que aí sim, pelo mercado estar alavancado, fez com que o fechamento forçado das posições futuras alavancadas em long fossem fechadas também e causasse essa derrubada aqui, que deu aproximadamente, vamos ver aqui na questão de 2 horas, uns 8% em questão de 2 horas, tá? Só que a gente vê que logo na sequência a gente já teve uma recuperação, pro dia seguinte já com 5% de recuperação, só que agora a gente volta ali para uns 43 mil dólares. O grande ponto é, o report da Matrixport, aí a gente pode puxar aqui os nomes que a gente tem que ficar de olho, ele foi um ruído, tá? Foi só um barulhinho ali no meio do mercado que eventualmente, que por acaso, aliás, casou de ocasionar uma queda em bola de neve. Só que quem que a gente tem que ficar de olho quando se trata de aprovação de ETF? São as pessoas que têm propriedade para falar sobre a aprovação de ETF. Então, nesse mercado hoje, a gente não pode fugir muito do Eric Balchunas, que é o analista de ETF da Bloomberg, e o James Seifer, que também trabalha com ele ali, tanto em cripto quanto em ETF. Esse aqui é o... Deixa eu até traduzir para até ficar mais simples aqui, ó. Quando aconteceu esse report da Matrixport, o preço geral do Bitcoin caindo, ele se pronunciou, falou, pessoas estão me marcando como loucas aqui nessa reportagem de rejeição do ETF. A gente Bloomberg não ouviu nada que indicasse nada além da aprovação, então não tinha nenhuma informação nova, mas ele queria dar o benefício da dúvida ao Marcos, que foi o analista que fez o report da Matrixport. Então ele falou, tô perguntando aqui para ele se ele tem alguma fonte ou se é só opinião dele, né? Se ele só tá especulando a partir do que ele sabe hoje. E ele disse também que o cara ele aparenta ser alguém bullish com Bitcoin e recentemente tweetou que a aprovação era provável. Então, assim, a play da Matrixport pareceu muito mais, vamos deixar registrado que a gente acredita que as duas coisas podem acontecer, igual vários analistas aí que vocês costumam ver. Eles registram as duas, aí a que der certo eles começam a falar depois. Então, porque no espaço de 2, 3 dias eles falaram a mesma coisa. Falaram, não, vai ser aprovado, 3 dias depois, não vai ser aprovado, e aí a gente sabe como funciona esse mercado. Então, assim, não surgiu nenhuma informação nova, a questão para a aprovação dos ETFs continua da mesma forma, então ela continua muito provável de acontecer até dia 10, e agora como um extra, um pouquinho depois dele ter não desmentido, né, mas dele ter feito essa declaração, ele fala aqui, ele retuita, tá, um anúncio dizendo que a SEC estava se encontrando ali com algumas bolsas, né? Então, Nasdaq, CBOE e NYSE. E ele fala, isso aqui é uma coisa que você provavelmente não vai fazer se você for negar ou atrasar a aprovação do ETF. Então, assim, continuamos bullish pra caramba. A aprovação deve vir. Pode não vir? Pode. Ela pode ser atrasada, pode ser recusada, tá? Mas tudo indica que não será.
Então, nesse sentido, ETFs continuam na mesma, o preço começou a recuperar, só que agora com o mercado muito mais limpo, o que é bom, tá? Então, o mercado ele sobe de escada, né? Então, ele vai dando essas caidinhas aí. E o mercado mais saudável agora, apesar de ainda estar com alavancagem ligeiramente alta, tá? Tá menos alta do que estava antes. Então, o que a gente está esperando agora? Até dia 10, vamos ver quando sai essa aprovação. Não tivemos nenhuma notícia hoje, então os olhos vão estar voltados para segunda-feira. Não me surpreenderia começarem a sair aqueles boatinhos de um passarinho me contou durante o final de semana e cripto voltar a ter uma volatilidade bem alta entre o final de semana e a abertura do mercado na segunda, por conta dessa especulação de aprovação. Só que aí a gente entra num outro ponto que é, beleza, a gente está otimista que o ETF deve ser aprovado, mais de 90% de chance de ser aprovado, mas e aí? Depois que aprovar, já está no preço? Não está no preço? Depois que aprovar vai cair? Vai subir? O que vai acontecer? Aí a gente tem dois possíveis cenários, e aí é o famoso 50-50, pode subir, pode cair, mas tudo vai depender de algumas interpretações, que são: o mercado caiu depois dessa possível notícia de que o ETF fosse recusado. Então, assim, em tese, a partir do que aconteceu na quarta-feira, a precificação da aprovação do ETF já estava lá, né? Então, a aprovação do ETF já estava precificada, reformulando. Se você olhar a partir das pessoas que já estão no mercado hoje. Entretanto, aí eu queria trazer um outro report que eu achei bem interessante, que é só uma pesquisa, não é um report, da Bitwise. E esse aqui é bem legal, cara, porque eles entrevistaram, a Bitwise lá nos Estados Unidos, entrevistaram alguns financial advisors, né? Então, qual que é a tradução disso, mano? A profissão de financial... assessor financeiro? Assessor financeiro. Boa, valeu. Eles entrevistaram mais de 400 assessores financeiros nos Estados Unidos, só que assessores financeiros que são assessores do mercado tradicional, tá? Você não tem... são muito poucos aqueles assessores que entendem de cripto e já sabem como recomendar ou desrecomendar, enfim, sabem o que estão falando sobre cripto. Desses assessores de mercado tradicional que eles entrevistaram, menos de 50% deles acredita que a aprovação do ETF vai acontecer ainda esse ano. Só que isso vai totalmente contra as pessoas com propriedade no assunto, contra o que elas estão falando, que aí seriam os analistas de ETF da Bloomberg. Então você vê que tem um descasamento entre os leigos no assunto, mas que são responsáveis por assessorar, né, por direcionar. Lembrando que não existe essa possibilidade, né, porque você tem a última reprovação. Eles podem negar. Eles podem negar. Assim, a possibilidade é que tem um delay da aprovação do ETF até março, mas se não for aprovado esse ano, significa que todos esses pedidos de agora vão ser rejeitados. E aí vai ser a SEC contra as 14 maiores assets do mundo. Exato, é muito diferente da SEC com a Grayscale. SEC versus BlackRock, Fidelity, aí tem ARK, entra um monte de cara de mercado tradicional. E aí, qual que é o legal de ver isso aqui? Eu peguei esse insight com o André Franco, né? Ele estava falando numa das lives dele, que é isso, assim, ó, a gente, querendo ou não, tá numa bolha pequena. Só que assim, é uma bolha que tá pequena ainda, só que ela tá maior do que estava antes. Então, por a gente estar muito imerso no mercado cripto, às vezes a gente fica meio ludibriado com essa de o ETF já está precificado, porque quem está dentro do mercado cripto hoje acredita que ele já está precificado. Mas, na verdade, não. Porque quem vai precificar a aprovação do ETF é quando o ETF for aprovado e a grana começar a entrar, né? É tipo, se você conseguisse se antecipar a aprovação do ETF sabendo que ele vem, você já teria colocado dinheiro antes. Mas a grana tradicional que não está em cripto hoje, a partir dos dados desses assessores financeiros, ela quer entrar, então a grana quer vir, porque desses todos que foram entrevistados, cerca de 80%, eu não lembro o que é, mais de 80% gostaria de investir em cripto, mas só não investe porque não tem o instrumento necessário ainda. Esse instrumento é o ETF, só que menos de 50% deles acredita que a aprovação acontece esse ano. Então você tem um descasamento de informação que me leva a crer que quem está no mercado hoje está ainda dentro da bolha de cripto que está cedo. A gente tá antes da manada. Não, mas eu acho que tá cedo para os próximos 2 anos, mas eu acho que quando for aprovado, vai ser a mesma coisa, assim, não sei
se vocês acompanharam, mas teve o ETF de futuros de Ether, que também era uma perspectiva positiva para Ethereum, e ele micou a nível de volume. Eu acho que corre o risco da gente ter aprovação e o dinheiro demorar relativamente para entrar, então demorar 3 a 6 meses, e a gente ter o mesmo efeito de pessoas realizando no curto prazo, que já estavam ali alocados em cripto por conta do ETF, e a gente ter no médio prazo uma valorização por conta disso. Então acho que é questão só de descasamento. O direcional obviamente é para cima com a aprovação de ETF Spot, mas eu acho que isso no curto prazo pode gerar um efeito adverso por quem já está em cripto. Então deu eventualmente, qual que é meu gatilho agora em Bitcoin, ou para estar com uma exposição tão grande ao Bitcoin? É ETF. Eu teria um incentivo a realizar parte da minha posição em Bitcoin para outras coisas a partir do momento que tenha sido a aprovação. Mas então, aí eu te pergunto, a gente sabendo como aconteceu nos últimos ciclos, vamos pegar um cenário aqui hipotético, tá? A gente está nos 44, eu acredito que até 48 mil dólares seja um pico de volatilidade bem plausível, tá? Caso os passarinhos comecem a cantar mais cedo e essa aprovação comece a ventilar aí ao longo do final de semana. 48 eu acho super plausível, mas vamos pegar do preço de agora, ou de 48 mesmo, para até ficar um pouco mais drástico. De 48, beleza, aprovou o ETF, foi para 48, veio a notícia e o pessoal começou a realizar. Cara, se a gente tiver uma correção de 20%, a gente volta para 38 mil dólares. Vamos arriscar 35 mil dólares, 25% de correção. Num cenário que tá todo mundo muito bullish, mas eu não consigo enxergar uma correção maior do que essa apenas pela realização da notícia. Não, tanto que essa correção provavelmente vai ser por conta de liquidação, assim, vai ser um meio que igual não que é notícia, exato, vai cair ontem. 5%, 10%. Quarta-feira. Só que aí esse é o ponto, você realizaria, sabendo que a gente pode ter um período de 6 meses a um ano de captação de liquidez por meio desse ETF, para comprar 10% mais barato, 15% mais barato? Esse que é o racional, porque pra mim, que tô em cripto, eu provavelmente realizaria pra ir pra outras criptos, então eu não faria esse trade-off por dólar. Eu não sei se quem tá investindo é mais ou menos com esse racional, e aí vai fluir liquidez pra um monte de outros protocolos, assim, porque isso tem sido uma coisa interessante. Se você olhar o momento de ciclo que a gente tá, o Bitcoin deveria estar ganhando dominância, e parece que ele já chegou num pico pelo menos temporário de dominância. Ele bateu lá os 54, 55, e ele caiu agora pra faixa dos 52... 50 tá ganhando pra caramba, cara, os últimos... Uma semana, cara, ganhando pra caramba, cara. É verdade. Tá... É verdade. Mas então talvez esse seja um gatilho, né? Assim, esse talvez seja o gatilho. Ele tá mais resiliente que o restante caiu, mas é porque toda vez que cai, o Bitcoin ganha dominância, porque o Bitcoin cai menos que o restante. Isso é natural. Agora, quando se subir com a aprovação do ETF, será que não vai ficar, por exemplo, chega a 48 mil dólares, mas flui toda essa liquidez para o restante? Porque um monte de gente vai estar realizando lucro? Aí a gente vai ter que separar as liquidez. Plural de liquidez é liquidez. As liquidez. Nossa, é muito feio falar isso. Alguém vai corrigir a gente. A gente vai ter que separar. Retardados. A gente vai ter que separar as liquidez. Nossa, é muito estranho. Que é o capital novo tradicional que está entrando, vai entrar em Bitcoin. Né? Porque ele vai estar entrando. Mas isso a gente já sabe, né? Todo início de ciclo, de fato, o Bitcoin é a porta de entrada. Não, só que assim, do capital que já está, que vai tentar capturar uma simetria melhor em outras criptos, vai ser superior ao capital que está entrando via ETF? Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o capital que vai entrar via ETF quando o mercado já estiver bombando bastante, assim, o grosso vai vir quando o mercado estiver bombando. Assim, porque é meio falacioso você pensar que investidor institucional, ele compra na baixa e vende na alta. É mentira também, porque o investidor institucional ele precisa reportar para o seu cotista. E o cotista não quer que você compre um ativo no lixo, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo de mercado tradicional. Tem um cara que foi super zoado porque ele comprou Multilaser e Multilaser caiu, sei lá, 80%. E agora todo mundo fala que compra, todo fundo que fala que compra Multilaser, todo mundo fica, pô, esse gestor tá com algum problema na cabeça. Mas assim, esse cara tá olhando a simetria porque é daqui para cima. É a mesma coisa. O gestor, se ele comprar cripto, talvez ele não seja bem visto pelos cotistas, até por uma relação, assim, cripto não tá nas máximas, ainda você tem um certo ceticismo. Então, cara, o gestor vai comprar? Não sei. Talvez ele compre um pouquinho, mas não é o fluxo forte. Quando bateu o all-time high, cara, aí de fato é todo mundo comprando. O inflow vem aí, vem nesse momento, quando tá em all-time high, quando passou do all-time high. Então, acho que vai ter um incremento de volume, mas vai ser marginal. E aí, só fazendo um adendo, eu tô começando a suspeitar
A gente tava falando de um trade aqui, que eu já falei até meio tático pro Eric, que é, eu apostaria na dominância do Bitcoin subindo, e de fato subiu. Então seria um trade legal para você fazer durante essa virada do mercado, ou quando estava chegando no bottom. Agora eu já fico um pouco desconfortável para fazer esse trade e fico pensando, será que já não é o momento de eu começar a me posicionar da dominância começar a cair, e aí se eventualmente subir por alguma questão tática, eu começo a aumentar essa posição e aí eu faço um preço médio nela? Porque qual que é a tese? Eu compro, por exemplo, várias posições em várias moedas que são altcoins e dou short em Bitcoin. Eu tô neutro em criptomoeda, então no risco cripto eu tô neutro, eu só tô pressupondo que a dominância das outras vai ganhar em relação ao Bitcoin. Isso para mim é uma crença muito estrutural. Eu acho que ao longo do tempo, de fato, isso vai acontecer. A questão é quando você entra no trade. Eu tô começando a suspeitar que agora é um momento interessante de pensar nisso. Assim, porque a gente já teve um incremento de dominância relevante. Eu acho que o ETF, para quem é de cripto nativo, já está no preço. Eu acho que pode ter uma realização e uma migração de dominância. E no curto prazo, eu acho que ainda vai demorar um pouco para o fluxo começar a vir para o Bitcoin. E mesmo quando começar a vir para o Bitcoin, essa dominância não cresce tanto a mais no patamar de preço que está agora, porque de fato você já tem muita movimentação em altcoin. Cara, olha o que aconteceu com Solana. Olha o que está acontecendo com, já teve febre de meme coin, já voltou NFT, já voltou Ordinals. Assim, eu vejo um negócio que eu tenho um pouco de ceticismo que essa dominância vai continuar estruturalmente subindo. Eu acho que esse trade já foi. Eu não entraria nesse trade agora. Talvez eu invertesse a mão agora. É até legal pra gente ficar com isso na cabeça, porque pode ser um negócio legal de acompanhar. E eu acho que vai ser um play muito imediato, assim, no sentido de eu não quero fazer nada antes da aprovação vir. Só que pode ser que assim que ela venha, seja o play na hora, assim. Você fala, tá, beleza. Veio, é isso que tá acontecendo, vamos virar a mão. Porque nesse momento, todo mundo tá esperando que Bitcoin receba muito volume. Então, teoricamente, isso tá precificado também. Talvez seja o melhor momento de você inverter essa mão. Quando vier a aprovação, e talvez, assim, o ideal seria o Bitcoin ainda esticar e ganhar dominância, seja o momento de você inverter a mão nesse negócio. Talvez eu ficaria neutro até vir a aprovação e ver o que acontece. Mas pode ser um trade legal de pensar.